Tá na mão. Limpar o pé antes, hein? Tá. Ai, que cheiro! Olá. Final dos anos 60, Rio de Janeiro, Copacabana. Um filhinho de papai, bronzeado, 20 aninhos, não trabalha, não estuda e passa a vida curtindo com os amigos. Assim é o protagonista de Copacabana Me Engana. Um dos primeiros filmes a abordar a falta de perspectiva da juventude de classe média brasileira. É o primeiro filme que eu dirigi, quer dizer. E tem uma coisa curiosa, eu nunca tinha entrado num set de cinema de ficção antes de fazer esse filme. Eu descobri a direção fazendo esse filme, entende? Eu era um assíduo espectador de cinema, não era um cinéfilo. Nessa época eu não era cinéfilo, eu via 2 filmes por dia, fosse cowboy, o que fosse, eu ia assistir. Claro que eu tinha aprendido alguma coisa de técnica de cinema direto, porque eu fiz o curso do Arne Suxdorf, junto com uma geração inteira, né? Salvar, Jabô. Mas nessa época que eu ia ao cinema, eu nem sabia que cinema tinha diretor. Eu tinha um caderninho onde eu anotava tudo, o nome de diretor eu não anotava. Para mim era o ator, a história, entende? Num certo sentido, eu acho que é um filme feito por um espectador. Copacabana, Me Engana, eu nasci pra... Quando eu vi a música, eu falei, é o nome do filme, o garoto é o super bacana de Copacabana, evidentemente, só que foi a posteriori, né? Quando eu escrevi, não tinha essa música. Aí eu incorporei o título. Você precisa saber da piscina. Eu pensava assim, enquanto o Cinema Novo fazia filmes sobre intelectuais de esquerda, eu fiz um filme sobre um burro de direita. Eu falei, já tem muito filme de intelectual de esquerda protestando, meu Deus. Para que eu vou fazer mais um? Eu queria falar daquelas pessoas que não estavam envolvidas nos protestos, que não eram as pessoas que queriam mudar o país, enfim. Claro que eu tinha uma visão daquilo tudo, eu tinha sido do Centro Popular de Cultura, ajudei o pessoal do Grupo Opinião. Em 64 eu estava filmando com o Eduardo Coutinho, fui cercado pelo Exército, mas eu já estava procurando o meu caminho, que não era um caminho político. Eu morava na Rua Barata Ribeiro com o Xavier da Silveira, meus amigos eram da turma da Miguel Lemos. São coisas históricas, gente, de Copacabana, o pessoal que zoa, que faz bagunça. Eu falei, eu quero recuperar essa turma para poder sair dela. Fico invocado quando vejo negro com mulher e eu não. Vamos lá. Que é isso? Que é isso? Polícia! Pode me informar onde fica a Avenida Atlântica? Eu fiz esse filme para deixar de ser o Marquinhos, quer dizer, esse garoto de Copacabana que não sabia muito bem o que ia fazer da vida dele. Então tem uma história pessoal. Mas eu trouxe 2 roteiristas muito bons para trabalhar junto comigo, que eram o Armando Costa, que depois foi que era do Grupo Opinião, de onde eu também era roteirista, e o Leopoldo Serran. Foi um trabalho colaborativo, mas em cima de uma história que eu tinha trazido. A história de um garotão da Zona Sul que começa a ter um caso com uma mulher que ele vê da janela, do outro lado da rua, e ele começa a quase que fazer uma espécie de uma vida em comum com ela dentro daquele apartamento. Para ele aquilo é uma aventura, né? Ele vira uma espécie de herói da turma, com uma mulher daquela e tudo. Então, estão construindo ali uma pequena história, que evidentemente acabaria de qualquer maneira, mas que tem um corte na chegada do Alfeu. Olá. Que é o sujeito que mantinha aquele apartamento para a Irene. E ela descartou o Alfeu. Então, essa cena, vamos dizer, é um retorno do Alfeu querendo reconquistar um espaço, mas, ao mesmo tempo, não só isso, um pouco humilhado, porque ela está com um garotão, né? Para mim, essa cena tinha uma coisa muito especial. Era o Paulo Gracindo. Paulo Gracindo era como se você estivesse chamando o Papa para fazer uma cena com você. Por que eu tinha o Paulo Gracindo? Porque eu era casado com a Odete Lara. Quando eu fiz esse filme, eu saí um garoto que saiu da casa da mãe e foi morar com a Odete Lara. Fiquei 3 anos vivendo com ela e fiz esse filme para ela, inclusive. Ela chamava quem ela quisesse, a pessoa ia. Era um mito carioca, né? Então o Paulo foi. Falei, puxa, meu Deus, eu tenho que dirigir esse cara. Ele é um Paulo Gracindo. Eu meio sem jeito chamei ele para um canto e falei, Paulo, o personagem era o Alfeu. Paulo, eu preciso te dizer algumas coisas sobre o Alfeu. Ele olhou para mim, bateu no meu braço e falou, não se preocupa não, meu filho, eu sou o Alfeu. Claro.
E a Odete, eu acho a Odete um gênio como atriz, entende? Ela pouco fala, mas como ela chama a câmera para ela, como a expressão dela corresponde sempre totalmente ao íntimo do personagem. Então a cena é toda construída em cima da familiaridade que o Alfeu tem com cada coisa dali, né? O lugar onde está o cigarro, o lugar onde está o disco, está esperando eles, ele se coloca num lugar frontal, aonde certamente surpreenderá os dois quando estiverem chegando da praia, provavelmente coisa da qual ele já se informou. Ele tem a chave. É uma cena muito feita de silêncios, né? Praticamente quem fala é o Alfeu. Passei por aqui e vi seu Manel dormindo na portaria. Parei para conversar com ele. Perguntei por você e ficou meio embaraçado. Os diálogos dessa cena foram escritos pelo Leopoldo Serran. Porque a gente dividiu. O Alfeu é o Leopoldo Serran, porque ele entende de velho e tal, não sei o quê. Família era eu. Bagunça era o Armando. Foi assim que a gente dividiu. Depois juntava tudo, enfim. Eu tinha uma equipe sensacional, né? O Afonso Beato era o diretor de fotografia, o Bodansky era o câmera, né? O Jorge Bodansky. Então, era um luxo de equipe. Então, enfim, eu montava mais ou menos a coisa junto com o Bodansky, o Afonso iluminava, eu voltava lá para olhar para ver se eles não tinham mudado o meu plano, porque não tinha monitor para controlar. Coisas que o filme não teve. Continuista, diretor de arte, não tinha figurinista e não tinha cenógrafo. O figurino, eu dizia para os atores, tragam roupas de vocês, a gente armava um guarda-roupa lá e hoje vai com essa roupa. Essa casa onde está a cena, essa casa foi muito interessante, porque eu sempre tive o hábito de não chamar o ator pelo nome. Eu dizia, Irene, que é a Odete, faz uma coisa para mim, monta o seu apartamento. Ela que montou. Pediu para amigo um móvel, pediu para outro um tapete. Com a compreensão que ela tinha do personagem, ela montou aquele ambiente. O que era o cinema naquela época? Esse filme é dublado, não é som direto. O Marquinhos, o que faz o Marquinhos, é o Carlo Mossi. Ele tinha vindo de um curso de 3 anos numa espécie de Actors Studio francês. Falava com sotaque francês. Então quem dubla ele é um dublador, Rodney Gomes. E quem dubla o Gracindo não estava presente. É o Hugo Carvana que faz a voz. Eu encontrei na rua outro dia a Clara. O Carvana é um gênio de dublagem, era um gênio de dublagem. Quem dubla o Gracindo é o Carvana. Eu escrevi para o Gracindo, eu liguei e disse, olha, tem que ser agora, você pode vir? Ele falou, não. Eu falei, posso chamar o Carvana? Ele falou, tá feito. Vai fazer melhor do que eu. Ele não gostava mesmo daquilo. Garçom, apague esta luz. Eu acho que era uma música da história deles, provavelmente, entende? Eles deviam ouvir essa música quando estavam lá tomando um drink naquele apartamento. Ele bota porque sabe que vai bater fundo nela. E mexe com ela, né? Aliás, essa cena é toda de subtexto. Uma hora ele olha para ela e diz, você me deixou por causa desse bostinho aí. Não. É tudo no subtexto, né? Que é uma coisa que enriquece muito o cinema e que eu vejo muito pouco no cinema brasileiro. É um cinema sem subtexto. É tudo na lata. A fechadura ainda é a mesma? Eu sei. Eu não tive tempo de trocar. Além de fazer a decupagem escolhendo quantos planos terá a cena e onde vai colocar a câmera, o trabalho do diretor também é estabelecer a movimentação dos personagens. Algumas vezes a câmera ocupa várias posições ao redor dos atores. Em outras são os atores que mudam de posição e a câmera fica parada acompanhando-os, sem sair do lugar. Um dos destaques dessa cena é justamente a encenação. Como se movem os atores? Essas ações têm algum significado? Do ponto de vista, vamos dizer, da direção, o que eu gosto é absolutamente simples, né? Quer dizer, não tem nenhum malabarismo, não tem nada. A câmera está colocada nos lugares certos para enxergar aquilo acontecendo, com economia narrativa, com economia de meios. Eu começava sempre por uma marcação, eu diria, mais teatral do ator do que marcá-lo para a câmera. Não, eu marcava primeiro o ator no espaço, não só nessa cena, na maioria delas. E a partir daí eu procurava a melhor maneira de enxergar isso. O máximo que eu fazia
era fazer uns desenhozinhos assim. Aqui é o sofá. Aqui fica o Marquinhos, fumando. Você faz assim, uma coisinha com uma bolinha na frente, né? Então é a direção onde o ator está olhando. Para ter uma noção geral da cena, mas eu nunca decupei uma cena. Na minha história cinematográfica, eu nunca decupei uma cena. Eu decupo as cenas no set de filmagem. Eu não... Acho que se eu fizer antes, não vai ter tanta graça a fazer depois. Porque eu não queria decupar, porque eu dizia, eu vou decupar como, se eu ainda não sei direito qual é o espaço? Uma cena é uma espacialização. Então eu decupava em função do espaço. Eu pegava, colocava eles nos lugares onde eu achava que eles deviam estar e a partir daí procurava as maneiras mais favoráveis e expressivas e dinâmicas de transmitir aquilo, né? Pensei que você estivesse chegando. Bebendo tristezas, querendo ocultar. Eu monto na filmagem. Eu só filmo os planos que eu quero ver montados. Eu não faço 200 coberturas para o montador fazer o filme para você. Isso jamais me passou pela cabeça. Eu estou vendo o filme ali. Daqui, eu quero que vá para cá, ela vai estar ali. Mas só que não é desenhado antes. Eu não vim só para repetir um desenho. E ele vai circundando a presa, né? Ela é a presa dele, né? Ele vai circundando ela. Ele está aqui, depois ele vem para cá, ele levanta, vai para lá, ele volta para a cadeira. E ele não é em nenhum momento beligerante. Eu encontrei na rua outro dia a Clara. Ela disse que te encontrou. Te achou mais magro, como no tempo do apartamento da Paula Freitas. Eu duvidei. Naquela época eu te obrigava a fazer ginástica, massagem. Agora parece que você parou com isso. Mas ele humilha ela o tempo inteiro. Falando daquele mundo rico que ela compartilhou com ele, de Cabo Frio, de Búzios. Olha o que você deixou, né? É o que ele diz para ela o tempo inteiro. Você me deixou por esta coisa calada ali, absolutamente intimidada, que não tem como participar daquilo. Ele está... não tem espaço para ele ali naquele momento. E nos convidaram para passar um fim de semana em Cabo Frio, não é? Mas ela resiste, né? E se impõe no final, né? Olá. Como vai? Bem? Muito bem. A fechadura ainda é a mesma? Eu sei. Eu não tive tempo de trocar. Claro. Passei por aqui e vi seu Manel dormindo na portaria. Parei para conversar com ele. Perguntei por você e ficou meio embaraçado. Continua com aquele excesso de zelo. Estive ontem com Mário e Paula, ela está grávida. É muito bonito. Mário deixou a firma. Ele não gostava mesmo daquilo. Garçom, apague esta luz, que eu quero ficar sozinha. Alfeu, Garçom, eu tenho que sair. me deixe comigo, que a mágoa que eu tenho é minha. Quantos estão pelas mesas, Pensei que você estivesse chegando. bebendo tristezas, querendo ocultar.
O que se afoga no copo renasce na alma, desponta no olhar. Garçom, Eu encontrei na rua outro dia a Clara. telefone bater. Ela disse que te encontrou. E se for Te achou mais magro, como no tempo do apartamento da Paula Freitas. garçom, Eu duvidei. repita pra ele. Naquela época eu te obrigava a fazer ginástica, massagem. Sou mais feliz assim. Agora parece que você parou com isso. Você sabe bem que é mentira. Mentira noturna de bar. Mário comprou uma casa em Cabo Frio. Eu estive lá. Tristonho É uma maravilha. Ele gosta muito de você. Sócios da mesma dor. Paulo também. Perguntam sempre. São boas pessoas, delicadas, gentis. Dos E nos convidaram para passar um fim de semana em Cabo Frio, não é? Vai embora. Vai embora! Você tá nervosa. Eu volto. Vamos sair daqui. Muito boa essa cena, né? Eu gosto.